A aula de hoje nós vamos começar com a correção da atividade da última aula. Depois que nós fizermos a correção dessa atividade, eu passarei aí à frente com a explicação do próximo tópico. A primeira questão, que na verdade era a 15ª do livro. 4 participantes de uma gincana cultural foram colocados diante da seguinte situação. 3 corpos, A, B e C, fabricados com materiais metálicos diferentes, foram colocados em um ambiente termicamente isolado. Se eles estão em um ambiente termicamente isolado, eles interagem termicamente apenas entre si, não há interação deles com o meio. Depois de algum tempo, foram informados de que a temperatura do corpo A e a do corpo B haviam aumentado. Com base nessa informação, cada participante emitiu uma afirmação. Avalie cada uma das afirmações, ou qual das afirmações abaixo está correta. Bem, a letra A temperatura do corpo C diminuiu. A letra B, o corpo C cedeu calor para o corpo A, porém recebeu calor do corpo B. Letra C, a temperatura do corpo C permaneceu constante. Letra D, o corpo C cedeu calor para o corpo B, porém recebeu calor do corpo A. O que foi dito na questão é que a temperatura dos corpos A e B aumentaram. Se a temperatura desses dois corpos aumentou, isso quer dizer que os corpos A e B receberam calor. Mas como eles estão num ambiente termicamente isolado, eles receberam calor do corpo que está no mesmo ambiente que eles. O único corpo que está no mesmo ambiente que eles é o corpo C. Então, se os corpos A e B receberam calor, eles receberam calor do corpo C. E se o corpo C forneceu calor aos corpos A e B, a temperatura do corpo C diminuiu. Desse modo, então, a resposta que a gente acha como a resposta correta é a letra A. 16ª questão. Em um vaso cuja capacidade térmica é de 2 calorias por grau Celsius, foram colocados 120 gramas de um líquido. O conjunto estava a uma temperatura de 13 graus Celsius. Em seguida, adicionou-se 300 gramas de água a 100 graus Celsius, resultando numa temperatura final de equilíbrio de 27,5 graus Celsius. Calcule o calor específico desse líquido. Eu vou chamar de Q1, Q2 e Q3 as quantidades de calor trocadas pelo vaso, pelo líquido e pela água nessa ordem, respectivamente. Considerarei ainda como ΔT1, ΔT2 e ΔT3 as respectivas variações de temperatura. Bem, como eu tenho aí o calor, a capacidade térmica do vaso, nós sabemos da fórmula da capacidade térmica que ela é a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Desse modo, então, dá para a gente isolar a quantidade de calor 1, que é a referente ao vaso, e a gente vai ter que a quantidade de calor 1 ela vai ser a capacidade térmica do vaso vezes a variação da temperatura dele. Da equação fundamental da calorimetria, nós vamos ter que essas 3 quantidades de calor do vaso, da água e do líquido, essas 3 quantidades de calor somadas, elas têm que dar igual a zero. Porque a interação que aconteceu, a interação térmica que aconteceu, foram apenas entre esses 3 recipientes, entre esses 3 elementos. O vaso, que tem a capacidade térmica, o líquido, que eu não sei aí que líquido é ainda, e a água. Então o somatório dessas quantidades de calor tem que dar igual a zero. A quantidade de calor 1, que é a do vaso, é a capacidade térmica dele vezes a variação da temperatura. A quantidade de calor 2, que vai ser a do líquido, é a massa desse líquido, vezes o calor específico dele, que é o que eu quero saber, quanto é o calor específico dele, vezes a variação da temperatura. E a massa 3, que, é a quantidade, que vem da quantidade de calor 3, é a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura. Substituindo esses dados, a capacidade térmica do vaso é 2, a variação da temperatura do vaso é de 14,5 graus Celsius. Por quê? Porque a temperatura do vaso foi de 13 para 27,5 graus Celsius. A massa do líquido é de 120 gramas. Eu quero saber o calor específico dele, então repete aí o calor específico. E a variação da temperatura do líquido também foi 14,5 graus Celsius, porque a sua temperatura também foi de 13 para 27,5 graus Celsius. A massa da água, 300 gramas.
O calor específico da água é 1 e a variação da temperatura da água menos 72,5 graus Celsius, porque a sua temperatura caiu de 100 para 27 graus Celsius e meio. Eu vou repetir aqui a expressão que a gente tinha anteriormente. Agora realizando os produtos, 2 vezes 14,5 vai dar 29. 120 vezes 14,5 dá 1740 vezes o calor específico 2. Mais com menos dá menos. 300 multiplicado por 72,5 dá 21.750. Negativo, tudo isso igual a zero. Juntando agora 29 menos 21.750 dá menos 21.721. Repete o restante. Joga esse 21.721 para o outro lado, ele vai positivo. Agora passo 1.740 dividindo. Quando eu pegar 21.721 dividido para 1.740, eu encontro 12,48 calorias por grama vezes graus Celsius, como sendo o calor específico desse líquido que eu adicionei à água nesse vaso, que a capacidade térmica dele nós já sabíamos. Questão 17. Calcule a temperatura de um pedaço de ferro de 500 gramas que, colocado em 2.000 gramas de água a 15 graus Celsius, eleva a temperatura desta água para 28,4 graus Celsius, quando se estabelece o equilíbrio térmico. A água está contida em um recipiente cujas paredes não absorvem nem transmitem calor. Dado, o calor específico do ferro é 0,114 calorias por grama vezes graus Celsius. Bem, vou chamar de Q1 e Q2 as quantidades de calor trocadas pelo ferro e pela água, e ΔT1 e ΔT2 as suas respectivas variações de temperatura. Pela equação fundamental da calorimetria, a soma dessas quantidades de calor dá igual a zero, porque o ferro e a água estão em um ambiente isolado termicamente, então eles apenas trocam calor entre si. A quantidade de calor trocado pelo ferro vai ser a massa do ferro vezes o calor específico dele, vezes a variação da temperatura. Já a quantidade de calor trocado pela água vai ser a massa da água vezes o calor específico dela, vezes a variação da temperatura. Como eu quero saber a temperatura do pedaço de ferro, a temperatura inicial dele, eu vou ter que quebrar a variação da temperatura em temperatura final menos a temperatura inicial. E agora eu vou fazer a substituição. A massa do ferro, 500, o calor específico dele, 0,114, a temperatura final do ferro, que é a temperatura de equilíbrio, 28,4 graus Celsius, menos a temperatura inicial dele, T1, que eu quero saber, mais a massa da água, 2.000 gramas, o calor específico da água, 1, a temperatura final da água, que é a temperatura de equilíbrio, 28,4, menos a temperatura inicial, que era de 15 graus. Tudo isso igual a zero. Resolvendo agora o produto, 500 multiplicado por 0,114 dá 57. Repete o 28,4 menos T1, que está entre parênteses. Pegando aí 2.000 vezes 1 dá 2.000 e 28,4 menos 15 dá 13,4. Tudo isso igual a zero. Agora eu vou fazer a distribuição, aí no parêntese, 57 multiplicado por 28,4 dá 1.618,8 e menos 57 vezes T1 dá 57T1. Quando eu multiplicar 2.000 por 13,4 vai dar 26.800. Agora eu repito menos 57 vezes T1 e quando a gente pegar 1.618,8 mais 26.800, isso aí vai me dar 28.418,8. Isso eu jogo para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Pego o menos 57 que está multiplicando, passa dividindo. Quando a gente fizer a divisão, nós teremos que a temperatura inicial, que era a temperatura do pedaço de ferro antes de ser colocado em contato com a água, seria uma temperatura de 498,57 graus Celsius. Portanto, isso aí seria a temperatura inicial do ferro. Questão 18. Estudos mostram que para dar banho em um bebê é importante usar água com a temperatura morna, não muito quente. O ideal é que o valor da temperatura esteja próximo de 38 graus Celsius, facilitando assim a manutenção da temperatura do corpo da criança, que tem que estar em torno de 36,5 graus Celsius. Sabendo disso,
A atendente da maternidade percebeu que a temperatura ambiente da água era de 30 graus Celsius e resolveu misturar água fervente, se a água fervente é água a 100 graus Celsius, a essa água que estava fria a 30 graus Celsius. De forma que, após eu misturar água fervente com água fria, eu obtivesse água a 38 graus Celsius. Calcule aproximadamente o volume de água fervente que ela deverá adicionar aos 10 litros de água que já estão na banheira, a 30 graus Celsius. Inicialmente, eu devo perceber que nas fórmulas de calor nós temos a massa. E essa questão não vai me dar a massa de água, nem quer saber a massa de água, quer saber o volume. Mas aí eu posso imaginar que a densidade de um líquido, a densidade da água, por exemplo, é massa sobre o volume. Desse modo, então, a massa vai ser a densidade vezes o volume. Da equação da calorimetria, nós vamos ter que Q1 mais Q2 é igual a zero. Esse Q1 vai ser a quantidade de calor que a água quente, a água que está fervente, irá perder. O Q2 vai ser a quantidade de calor que a água fria vai absorver. Como essas formas de água vão trocar calor apenas entre si, o somatório dessas quantidades de calor tem que dar igual a zero. Pega agora, essas quantidades de calor são calor sensíveis, porque vai haver variação da temperatura. Então, destrinchando a fórmula, Q1 vai ficar a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, mais o Q2, que é a massa 2, vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Em seguida, a gente troca a massa pela densidade vezes o volume. Então, vai ficar densidade vezes o volume 1 vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, 1, mais esses mesmos valores, só que agora para a segunda água, para o segundo volume. Dessa igualdade que a gente obteve, dá para a gente cancelar as densidades, seria equivalente a dividir tudo pela densidade, dá para a gente cancelar os calor específico. Fazendo esse cancelamento, vai sobrar que o volume 1 multiplicado pela variação da temperatura 1, mais o volume 2 vezes a variação da temperatura 2, igual a zero. Com isso, então, a gente chegou numa expressão que relaciona apenas os volumes de água, água quente e água fria, e suas respectivas variações de temperatura. Substituindo os valores, o volume 1 é o volume que eu quero saber, volume da água quente que eu devo adicionar. A variação da temperatura dessa água é menos 62 graus Celsius, porque ela estava a 100 graus Celsius e sua temperatura caiu para 38, então houve uma redução de 62 graus Celsius, mais o volume de água fria eram 10 litros e a variação da temperatura da água fria 8 graus Celsius, porque ela foi de 30 para 38 graus. Resolvendo aí os produtos, eu terei que menos 62 vezes o V1 mais o 80, que é 10 vezes 8, igual a zero. Jogo o 80 para o outro lado da igualdade, então menos 62 vezes o V1 é igual a menos 80. Pego o menos 62, passa dividindo, e ao dividir menos 80 por menos 62, nós vamos ter 1,290 litros. Ou seja, se eu quero elevar a temperatura de 10 litros de água que estava a 30 graus Celsius para 38 graus Celsius, eu terei que adicionar a essa água 1.290 mililitros de água fervente, para que eu obtenha o equilíbrio térmico a 38 graus Celsius. Portanto, esse era o volume de água fervente que eu deveria adicionar. A questão 19, sabe-se que um corpo tem massa igual a 1 grama e está a temperatura de 0 graus Celsius. Esse corpo recebe uma quantidade de calor que eu vou chamar de Q, e isso faz variar sua temperatura T de acordo com o gráfico abaixo. Considerando o gráfico, quais são os valores do calor específico do corpo nas regiões AB e BC? Quando eu observo o gráfico, eu posso perceber que esse gráfico ele tem uma quebra no ponto B. Eu posso perceber que o coeficiente angular da reta que vai de A até B, a inclinação da reta que vai de A até B, não é a mesma inclinação da reta BC. Com isso, então, a gente pode perceber que houve uma variação do calor específico do coeficiente angular dessa reta aí. É isso que a questão está perguntando. Qual é o calor específico em cada um desses dois intervalos? Para a gente fazer esse cálculo, é só a gente considerar que a massa de água não varia, é 1 grama, e em cada intervalo eu observo a quantidade de calor que esse material recebeu, que esse corpo recebeu, e sua respectiva variação de temperatura.
Por exemplo, no intervalo AB, a massa de 1 grama de água recebeu uma quantidade de calor de 5 calorias, a gente pode ver isso observando o gráfico, e a sua temperatura variou de 10 graus Celsius, que foi de 0 até 10. Com isso, então, já que houve variação de temperatura, então aí nós temos uma quantidade de calor sensível. Pegando a fórmula da quantidade de calor sensível, eu terei a quantidade de calor é 5, a massa é 1, o calor específico eu quero saber, a variação da temperatura é 10. Então vai ficar 10C igual a 5. Quando eu pegar o 10 e passar dividindo, então o calor específico será 5 dividido para 10. 5 dividido para 10 dá 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Para o intervalo BC, eu faço algo equivalente. Eu tenho aí que a massa continua sendo de 1 grama, a quantidade de calor recebido nesse intervalo é de 5 calorias, que foi de 5 para 10, e a variação da temperatura foi de 20 graus Celsius, que foi de 10 para 30. Pegando esses valores, substituindo na fórmula do calor sensível, a quantidade de calor é 5, a massa é 1 e a variação de temperatura é 20. Com isso, então, a gente observa que 20C é igual a 5, pega o 20 que está multiplicando, passa dividindo, daí 5 dividido para 20, nós vamos ter um calor específico de 0,25 calorias por grama vezes grau Celsius. Dessa forma, então, a gente finaliza a questão 19. A questão 20. Numa manhã fria do inverno paulistano, registrou-se no ambiente a temperatura de 10 graus Celsius. Uma garrafa térmica, inicialmente a esta temperatura, ou seja, inicialmente a 10 graus Celsius, foi utilizada para acondicionar 180 gramas de café a 60 graus Celsius. Então o café, quando eu coloquei dentro da garrafa, ele estava a 60 graus Celsius. Porém, após um certo tempo, até o equilíbrio térmico ser atingido, verificou-se que o café na garrafa havia esfriado um pouco e estava a 55 graus Celsius. Essa mesma garrafa foi utilizada para acondicionar suco de frutas num dia de verão, em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius. Colocou-se então a massa de 180 gramas de suco, inicialmente a 2 graus Celsius, na garrafa que estava à temperatura ambiente. Considerou-se que as trocas de calor se davam apenas entre os líquidos e a garrafa, e que o calor específico do suco é igual ao calor específico do café, que como a questão não disse nada, a gente vai considerar o calor específico do suco e do café igual ao calor específico da água, que é 1. Depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura do suco passou a ser em graus Celsius quanto? Antes de a gente resolver essa questão, a gente tem que primeiro se perguntar por que eu coloquei o café na garrafa a 60 graus Celsius e após esse café atingir o equilíbrio térmico com a garrafa, ele só estava a 55 graus. Essa redução da temperatura do café, ela se deu porque existe a capacidade térmica da garrafa. A garrafa que está em contato com esse café, ela não é um isolante térmico perfeito, então ela absorveu parte dessa quantidade de calor. Por isso, então, que a temperatura do café reduziu-se. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é perceber qual é a capacidade térmica dessa garrafa. Por que eu tenho que perceber a capacidade térmica da garrafa? Porque na hora que eu colocar o suco nessa mesma garrafa, essa capacidade térmica ela também vai influenciar a troca de calor da garrafa com o suco. Então, por isso, eu tenho que saber ela primeiro para depois trabalhar com o suco. Bem, da fórmula da capacidade térmica, ela é a quantidade de calor vezes a variação da temperatura. Desse modo, então, para a garrafa, que eu vou chamar de Q1, a quantidade de calor absorvido pela garrafa, para o Q1, nós vamos ter que o Q1 seria a capacidade térmica multiplicado pela variação da temperatura 1. Bem, para o caso do café, nós vamos ter o seguinte: Q1 mais Q2 igual a 0. O Q1 vai ser a quantidade de calor absorvido pela garrafa, o Q2 vai ser a quantidade de calor cedido pelo café. Então, somando essas duas quantidades de calor, absorvido e cedido, nós teremos aí uma soma igual a 0. Daí, então, o Q1 é a capacidade térmica da garrafa vezes a variação da temperatura dela, mais o Q2, isso é uma quantidade de calor sensível porque há uma variação da temperatura da garrafa. Então vai ser massa do café multiplicado pelo calor específico do café vezes a variação da temperatura do café também. Vamos lá então. Fica o calor específico da garrafa vezes
a variação da temperatura da garrafa, a garrafa estava inicialmente a 10 graus Celsius, depois que eu coloquei café nela, o equilíbrio térmico foi a 55 graus Celsius. Então a variação da temperatura da garrafa foi de 45 graus Celsius. A massa 2 é a massa do café, que é 180 gramas. O calor específico do café eu vou considerar igual da água, que é 1. E a variação da temperatura do café é de menos 5 graus, porque a temperatura do café caiu de 60 para 55 graus Celsius. Resolvendo aí o produto, 45 vezes C, mais com menos dá menos, 190 vezes 5 dá 900, igual a zero. Boto o 900 para o outro lado positivo, passo o 45 dividindo. Desse modo, então, quando eu pegar o 900 dividido para 45, nós vamos ter 20. Portanto, a capacidade térmica da garrafa, que não pode ser desprezada, é de 20 calorias por grau Celsius. Sabendo a capacidade térmica da garrafa, eu posso então agora fazer o estudo para o caso do suco. No caso do suco, Q1 mais Q2 também é igual a zero. Por quê? A quantidade de calor cedido pela garrafa, mais a quantidade de calor absorvido pelo suco. Agora, quem vai absorver calor é o suco, porque o suco estava frio e ele vai esquentar, né? Por isso que ele absorve calor. Então, o somatório dessas quantidades de calor dá igual a zero. O Q1 é a capacidade térmica da garrafa, multiplicado pela sua variação da temperatura. O Q2 vai ser a massa do suco, vezes o calor específico dele, vezes a variação da temperatura. Substituindo, a capacidade térmica da garrafa multiplicado pela variação da temperatura vai ser T menos T1, porque como eu quero saber aí qual vai ser a temperatura de equilíbrio, a temperatura que o suco passou a ter, eu vou quebrar a variação da temperatura em temperatura final menos temperatura inicial. Foi isso que eu fiz aí nos parênteses. Substituindo agora, a capacidade térmica da garrafa é 20, multiplicado pela temperatura final da garrafa, eu quero saber, menos a temperatura inicial da garrafa. Quando eu coloquei suco, a temperatura inicial da garrafa era a temperatura ambiente, eram os 30 graus Celsius do verão, mais a massa do suco, 180 gramas, o calor específico dele eu vou considerar igual ao calor específico da água, que é 1, isso aí multiplicado pela temperatura final do suco, eu quero saber, que é T, menos a temperatura inicial, o suco estava inicialmente a 2 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. Faz aí o produto, distribuindo quem está fora do parêntese por quem está dentro. Então vai ficar 20 vezes T dá 20T, 20 vezes menos 30 dá menos 600, 180 vezes 1 vezes T dá 180T, e 180 vezes menos 2 dá menos 360, igual a zero. Junta agora, 20T mais 180T dá 200T, menos 600 com menos 360 dá menos 960, igual a zero. Passa agora o 960 para o outro lado positivo, passa o 200 dividindo, 960 dividido para 200, nós vamos ter 4,8 graus Celsius. Desse modo, então, quando eu coloquei o suco na garrafa, o suco estava a 2 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio foi de 4,8 graus Celsius. A questão 21, questãozinha do Enem, se não me engano, 2009, não vou garantir aí o ano, mas é um dos mais recentes. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e de temperatura? Bem, dentre as opções que nós temos, aquela que não é capaz de explicar os fenômenos corriqueiros do dia a dia seria a letra A, porque na letra A diz a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Na verdade, não só a temperatura da água, qualquer corpo, quando ele está mudando de estado físico, a sua temperatura fica constante. No entanto, no caso aí da água, por exemplo, enquanto a água continua fervendo, ela continua recebendo calor. Desse modo, então, se temperatura e calor forem a mesma coisa, ou fossem a mesma coisa,
continuando a água recebendo calor, ela continuaria aumentando a sua temperatura. Mas a gente percebe que quando ela está fervendo, ela não continua aumentando sua temperatura. Então isso prova que calor e temperatura não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Por isso então, dentre as opções, aquela que deixa a falha, que mostra que calor e temperatura não são a mesma coisa, é a letra A. A questão 22, a temperatura do corpo de um atleta é 37,5 graus Celsius. Todos os dias ele bebe 2,5 litros de água a 8,5 graus Celsius. Sabendo que 1 litro de água corresponde a 1000 gramas de água e que o calor específico é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, calcule a quantidade de calor que essa atleta perde por dia pela ingestão de água. Vamos lá. Do enunciado, nós sabemos então que a massa de água que essa atleta bebe por dia são 2.500 gramas. Por quê? Porque ela bebe 2,5 litros de água e cada litro equivale a 1000 gramas. Além disso, a questão me dá o calor específico da água e tem como eu saber a variação da temperatura. Por que a variação da temperatura? Quando essa atleta bebe água a 8,5 graus Celsius, a água vai atingir no organismo dessa pessoa o equilíbrio térmico com o organismo. Como o organismo da pessoa é 37,5 graus Celsius, a temperatura vai de 8,5, a temperatura da água vai de 8,5 para 37,5. Então, de 8,5 para 37,5, nós temos aí uma elevação da temperatura da água de 29 graus Celsius. Desse modo, então, pela equação fundamental da calorimetria, nós vamos ter que a quantidade de calor absorvido pela água, absorvido do organismo dessa atleta, mais a quantidade de calor cedida pela atleta, pelo corpo da atleta para a água, tem que dar igual a zero. Essa quantidade de calor Q2 é o que a questão está perguntando. Porque na hora que o corpo da atleta cede calor para essa água, o corpo da atleta está perdendo calor com essa ingestão de água, que é exatamente o que a questão está pedindo. Então a quantidade de calor absorvido pela água será a massa da água, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, e o Q2 que eu quero saber eu vou repetir. Substituindo aí os valores, eu terei massa da água 2.500, calor específico 1, variação da temperatura 29. Multiplicando todos esses dados, nós vamos ter que 72.500 mais Q2 igual a zero. Vou jogar os 72.500 para o outro lado com o sinal trocado. Então nós temos que Q2 é menos 72.500 calorias. O que isso quer dizer? Quando essa atleta bebe por dia 2,5 litros de água, ela está perdendo para essa água uma quantidade de calorias equivalente a 72.500 calorias. A primeira questão, que é da outra página do tópico seguinte. Uma pessoa deixa duas esferas de mesma massa e com mesma temperatura maior do que 0 graus Celsius, feitas de cobre e alumínio, sobre um grande bloco de gelo. Sabendo que o calor específico do cobre é menor que o calor específico do alumínio, então o calor específico do cobre é menor que o do alumínio, qual será a posição de cada esfera no interior do bloco de gelo depois de atingido o equilíbrio térmico? Vamos pensar o seguinte. Do enunciado, nós sabemos que o calor específico do cobre é menor do que o calor específico do alumínio. Se o cobre tem um calor específico menor, então o cobre perde menos calor para o gelo do que o alumínio. Se o cobre perde menos calor porque tem menor calor específico. Se o cobre perde menos calor para o gelo, isso quer dizer que o cobre derrete menos o gelo, ou seja, o alumínio vai ser capaz de derreter mais o gelo do que o cobre. Dessa forma, então, derretendo o alumínio mais o gelo do que o cobre, o alumínio, ao derreter uma camada maior de gelo, à medida que o alumínio derrete o gelo, vai se formando uma cavidade no bloco de gelo. E claro, como o alumínio é mais denso do que o gelo, mais denso do que a água, esse alumínio ele vai se depositando dentro dessa cavidade. Depositando dentro dessa cavidade, a cavidade do alumínio é maior do que a cavidade do gelo. A cavidade do alumínio é maior do que a cavidade do cobre, causada pelo cobre.
Por quê? Porque o alumínio derreteu mais o gelo do que o cobre, certo? Com isso, então, nós vamos ter o alumínio dentro de uma cavidade maior, lá no bloco de gelo, e o cobre dentro de uma cavidade menor, dentro desse mesmo bloco. A segunda questão, também uma questão do Enem, com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se para o fim do século XXI aumento da temperatura média no planeta entre 1,4 e 5,8 graus Celsius. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o aumento do nível dos oceanos, a inundação de áreas litorâneas. As ameaças climáticas previstas para o fim do século XXI é para a gente dizer o que essas ameaças climáticas, o que essas mudanças climáticas poderão causar. A letra A diz que elas provocarão a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água. A letra B, elas poderão intervir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico. A letra C, promoverão o aumento da disponibilidade de alimentos das espécies marinhas. A letra D, induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de falta de água no planeta. E a letra E, causarão o aumento do volume de todos os cursos de água, o que minimizará os efeitos da poluição aquática. Avaliando todas essas opções, nós vamos perceber que com a elevação da temperatura do planeta, isso vai influenciar as mudanças de estado físico. Influenciando as mudanças de estado físico, vai influenciar todos os corpos, inclusive o da água. Influenciando a mudança de estado físico da água, nós vamos ter uma interferência no ciclo da água. Portanto, a resposta correta é a letra B. Vai haver uma interferência nos processos do ciclo da água, afetando as suas mudanças de estado físico. A terceira questão. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar, sob pressão normal, 200 gramas de água a 80 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius, dado que o latente de vaporização da água é 539,6 calorias por grama. Bem, para a gente transformar a água, que está inicialmente a 80 graus Celsius, em vapor a 100 graus Celsius, nós vamos ter que fazer dois processos. Inicialmente, eu tenho que aquecer a água até que ela atinja 100 graus Celsius, até que eu eleve a temperatura dela de 80 para 100 graus Celsius. Essa quantidade de calor que eu vou utilizar para aquecer a água é uma quantidade de calor sensível, porque há alteração na temperatura, e eu vou chamar essa quantidade de calor de Q1. Depois de aquecer a água, depois de essa água atingir 100 graus Celsius, eu vou evaporar toda a água ainda a 100 graus Celsius. Essa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q2, ela é uma quantidade de calor latente, porque eu vou provocar a mudança de estado físico. Eu vou transformar a água que estava inicialmente em estado líquido em vapor de água. Ok. Bem, eu quero calcular a quantidade de calor total que eu vou envolver nesses dois processos. A quantidade de calor total, que eu vou chamar de Q, vai ser a soma do Q1 com o Q2. Colocando aí as fórmulas, então o Q vai ser a massa da água vezes o calor específico dela, vezes a variação da temperatura. Isso vai me dar o Q1, mais a massa da água vezes o latente de vaporização da água, que aí eu terei o Q2. Substituindo os dados, a massa da água é 200, calor específico dela 1, variação da temperatura 20 graus Celsius, que é de 80 até 100. Mais, no caso aí do calor latente, massa da água também 200, porque eu vou evaporar toda a água. Latente de vaporização da água 539,6. Multiplicando os valores, 200 vezes 20 dá 4.000. E 200 multiplicado por 539,6 vai dar 107.920. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu gasto 4.000 calorias para elevar a temperatura da água de 80 até 100 graus Celsius e eu gasto 107.920 calorias para poder vaporizar toda essa água. Somando esses valores, nós vamos ter então uma quantidade total de calor de 111.920 calorias necessárias para
é levar a água de 80 graus Celsius até vapor, toda transformada em vapor, a 100 graus Celsius. A questão número 4. Uma massa de gelo encontra-se a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e é transformada em água e aquecida até 50 graus Celsius. Então eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius e vou transformar todo esse gelo em água a 50 graus Celsius. Sabendo que a quantidade de calor gasta nessa transformação foi de 27.000 calorias, determine a massa de gelo que foi totalmente transformada em água, dado o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius, o latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, e o calor específico da água, nós já sabemos que é 1. Vamos avaliar esse processo. Se eu quero transformar gelo a menos 10 graus Celsius em água a 50 graus Celsius, eu vou ter que primeiro aquecer o gelo, de modo que a temperatura dele varie de menos 10 até 0 graus Celsius. Eu vou esquentar o gelo. Essa quantidade de calor que eu vou chamar de Q1 é uma quantidade de calor sensível, porque vai haver variação de temperatura. Logo em seguida eu vou derreter todo esse gelo, eu vou fundir todo esse gelo, isso a 0 graus Celsius. Essa quantidade de calor Q2 é uma quantidade de calor latente, porque vai estar mudando de estado físico o gelo. Logo em seguida, eu pego essa água que acabou de vir do gelo, acabou de ser transformada a partir do gelo. Essa água está a 0 graus Celsius e eu vou aquecer ela até que ela atinja 50 graus Celsius. Essa quantidade de calor que eu chamo de Q3 é uma quantidade de calor sensível, porque há variação de temperatura. A quantidade total de calor que a questão me deu, que é 27.000 calorias, ela é a soma dessas três quantidades de calor, Q1, Q2 e Q3. Daí então, se o Q é o Q1 mais o Q2 mais o Q3, eu vou então substituir as fórmulas, tem as fórmulas substituídas. Onde é calor sensível, eu coloco massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. E onde é calor latente, massa vezes o latente. Substituo os valores. A quantidade de calor é 27.000. A massa do gelo eu quero saber, então repete. Calor específico do gelo 0,5. Variação da temperatura do gelo 10 graus, porque o gelo vai de menos 10 até 0. Mais massa do gelo quero saber. Latente de fusão do gelo é 80. Continuando, mais massa da água é M também. Por que a massa da água é M? Porque todo o gelo de massa M eu transformei em água de massa M. Calor específico da água é 1. Variação da temperatura da água, 50, porque a água foi de 0 até 50 graus Celsius. Multiplicando aí os produtos que eu tenho, ficou 27.000 igual 0,5 vezes 10 dá 5, repete o M. M vezes 80 dá 80M, 50 vezes 1 dá 50M. Agora junta 5M, 80M e 50M, isso vai me dar 135M igual a 27.000. Passo 135 dividindo, então a massa de gelo vai ser 27.000 dividido para 135. Dessa forma, então, nós achamos uma massa de gelo de 200 gramas. Portanto, foram 200 gramas de gelo que eu peguei a menos 10 graus Celsius, aqueci o gelo, derreti esse gelo, transformei ele em água e aqueci até chegar a 50 graus Celsius, e com isso então nós chegamos a uma quantidade total de calor necessárias de 27.000 calorias. Bem, dessa forma então a gente finaliza a correção da atividade. Finalizamos então com isso os processos de quantidade de calor, envolvendo aí calor sensível, calor latente. Daqui a pouco eu retomo com a nossa próxima aula, com o nosso próximo assunto, que vai ser as mudanças de estado físico. Até daqui a pouco.